Oi, continuando nossa aula. Antes, eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Medida de centralidade e dispersão. Há dois tipos de medidas. As medidas de centralidade de posição, que é a média, a mediana e moda, e a medida de variabilidade ou dispersão, que é a amplitude, variância, desvio padrão e desvio médio. Todos esses tópicos, subtópicos aí estão presentes nas provas do Enem. O desvio padrão dá um pouquinho mais de trabalho para calcular. Ultimamente eles dão uma tabela para você analisar o desvio padrão ou a variância. A gente vai ver questões dos dois. Por que tem esses vários tipos de medidas? Porque você aplicando só um, dependendo do estudo que você quer fazer, a análise não seria completa. Por exemplo, quando eu analiso a média, eu não tenho como saber o que ocorre com os dados. Eu vou pegar todos os dados e como se deixassem eles iguais. A mediana, quando eu peço só a mediana, analiso só a mediana, eu estou analisando só o termo central daquela amostra. E a moda, pior ainda, a moda você vai ver só o termo que está se repetindo, certo? Mais na frente a gente vai detalhadamente estudar todos. Vamos hoje para a média. A média é o mais fácil, um dos mais fáceis. Vocês aplicam toda hora na hora de calcular a média das notas. E é isso mesmo, certo? Vamos ver a média aritmética, que é essa que eu estou falando, bem simples. Aí aqui já tem um exemplo para a gente, antes da definição já ver esse exemplo. O grupo A tem uma tabela dividida em faixas salariais. O grupo A, o salário é 1.500, o grupo B é 1.200, o C é 1.000, o D 800 e o E 500. Determine a média de salários dessa empresa. Então, soma todos e divide pelo total de grupos. Certo? Aqui a pergunta. Uma empresa existe 5 faixas salariais divididas de acordo com a tabela a seguir. Então, qual é a média salarial dessa empresa? Vou somar os 5 valores e vou dividir por 5. Então, a média vai dar R$ 1.000. Ok? Definição. Como é que eu calculo a média? Somo todos os valores e divido pelo total de valores. Onde M é a média, MA. Essa média a gente pode chamar por MA e pode chamar com M com a barrinha também, tanto faz. Vamos chamar por MA aqui no caso, já está lá MA, em média aritmética. X1, X2 e Xn são os nossos valores, N é o total desses valores. Então, dependendo do tanto de valores que eu tenho, vai ser o meu valor do N, certo? Exemplo 1. As 10 melhores notas dos alunos do SET da Silva na avaliação de matemática foram, tá aqui as notas, as 7 não, as 10. Então, você vai somar as 10 e dividir por 10. Não vou detalhar isso não, porque vocês sabem, pra gente ir um pouco rápido com o vídeo. Então, soma tudo e divide por 10. E a média dessa turma, da nota dos 10 melhores alunos é 8,6. Penso que essa nota significa. O que essa média significa, 8,6? Esse 8,6, tentem responder, pausem aí e respondam para ver se confere com o que a gente estava a pensar. Essa média 8,6 é como se você pegasse essas 10 notas aqui, apagassem todas e no lugar de todas elas colocasse 8,6. 8,6, 8,6, 8,6. Quantas vezes 8,6? 10 vezes 8,6. Isso é o que representa a média. Você vai padronizar todos os valores, certo? Não interessando se houve valores maiores, se houve valores menores. Observa que houve valor 7,5, houve valor 10. E, além do mais, 8,6 não está presente aqui nos meus dados. Ó. Nenhum dos valores é 8,6, certo? Ah, professora, mas tem casos em que a média vai estar lá nos valores. Sim, tem casos que a média está, mas não é necessário que ela esteja nos valores, ok? Média ponderada. O que é essa média ponderada? Na realidade, a média simples e a média ponderada se confundem. Quando a média ponderada tem peso, você vai multiplicar pelo peso. Quando que elas se confundem? Nesse exemplo aqui das médias, esse exemplo 1, você poderia ter usado a média ponderada. Como? 8, 8 e 8 ocorre 3 vezes, então fica 3 vezes 8.
9,999, aparece 4 vezes, então ficaria 4 vezes 9. Então, isso seria uma maneira de usar a média ponderada, no exemplo anterior aí. Aí aqui um exemplo para você ver como que pode ocorrer a média aritmética ponderada. Vamos ler aqui o exemplo. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e o peso dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a. Aí a prova escrita, ela tirou nota 6, o peso é 4. A avaliação continuada, a nota que ela tirou é 7, o peso é 4. O seminário, ela tirou 8, o peso é 2. O trabalho em grupo, ela tirou 9 e o peso é 2. Então, como é que eu vou fazer para calcular essa média dessa aluna nesse bimestre? Você vai multiplicar a nota pelo peso e vai dividir pela soma dos pesos. 2 mais 2 mais 4 mais 4. Então, somando isso, dá 12 e multiplicando cada nota pelo seu respectivo peso, você tem 86. Então, 86 dividido por 12, a média ponderada vai dar 7,17, ok? 7,17 você pode aproximar para 7,2. Essa é a média do bimestre dessa aluna lá. Muito fácil. E a definição de média ponderada a gente já dá para ver aqui. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar o peso pela primeira nota, o peso 2 pela segunda nota, o peso 3 pela terceira nota e sucessivamente. Mais o PN por XN. A enésima nota pelo enésimo peso, dividido pela soma dos pesos. Esse símbolo aqui é um sigma, o nome dessa letra, e a gente vai usar o somatório. Nas questões posteriores, eu vou resolver questões com esse somatório. Ela é bem mais fácil para que você não tenha que escrever toda essa sequência aqui. Então, o que diz isso? Aqui embaixo do sigma tem I igual a 1, esse é o meu primeiro valor, e lá em cima desse sigma é o último termo. Então, ele quer dizer que ele vai de 1 até N. E aqui na frente você bota a lei de formação, PIXI, que é o produto dos termos. Observa aqui no denominador, que eu tenho o que no denominador? Os somatórios dos PIs. O que são esses PIs? Dos pesos. A soma apenas do peso, certo? Não vou multiplicar por ninguém, vou apenas somar esse peso. E o peso vai de 1 até N, que é o primeiro até o enésimo termo. Aqui está escrita a definição e aqui um exemplo. A tabela representa o gasto semanal com alimentação de um grupo de 10 famílias. Então, o número de famílias, 5 famílias tem um gasto de R$ 126, 3 famílias têm um gasto de R$ e 2 famílias têm um gasto de 342. Vai querer saber o valor de M e é dado a média semanal do gasto dessa família. Tem média de R$ 183. Então, nesse caso, já tem uma média, só vou multiplicar cada valor. Então, fica 5 vezes 126, 3 vezes M e 2 vezes 342. Fazendo esse produto aqui, dividido pela soma dos pesos. Quais são esses pesos? 5 mais 3 mais 2. 5 mais 3 mais 2 vai dar 10. E essa média eu já sei que é 183. Certo? Então, vai ficar dos 630 mais 628, dá 1.314, mais 3M você repete sobre 10, igual a 183. Fazendo meio pelos extremos, você vai ter 1.314 mais 3M igual a 10 vezes 183. 3M vai ser igual a 10 vezes 183, dá 1.830, menos 1.314. Essa subtração vai dar 516, então M vai ser igual a 516 dividido por 3, M é igual a 172. O gasto M referente às 3 famílias é igual a 172. Observação, essa questão poderia ser feita por média simples. Como assim? Você poderia fazer o 126 5 vezes, 126 mais 126 mais 126.
5 vezes. O M mais M mais M, também colocar o M 3 vezes. E o 342, colocar ele 2 vezes. 342 mais 342. Então, e isso tudo pelo total de peso. Aqui você ia colocar o 126 5 vezes, então ia ter 5 termos. Aqui o M 3 vezes, você ia ter 3 termos. E o do 342, você ia repetir ele 2 vezes, então 2 termos. Observa que, como eu falei lá no início, muitas vezes a média ponderada pode ser igual à média simples lá. Basta, basta você dar uma analisada que você nota isso, certo? Atividades propostas. Atividade da página 133 e 134, questões da 12 até a 26. Você vai deixar seus cálculos no caderno, não marquei data para entregar ainda, para não ficar acumular com a de segunda-feira, que vocês já têm que entregar. É necessário que vocês façam, estudem. Depois eu vou elaborar uma lista de questões só do que a gente já estudou. Tchau e até a próxima.